Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Deixa eu fechar um pouco das minhas janelas aqui para não tumultuar aqui. Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olá, tudo certo? Bom, gente, primeiro sejam bem-vindos, né? Fiquem à vontade, vocês podem participar, vocês podem fazer perguntas. Na medida do possível que a gente for falando dos assuntos, a gente vai tentar de alguma forma trazer esses apontamentos que vocês forem falando para a gente ir discutindo. Essa é a minha primeira live, primeira vez que estou fazendo live, então também vai ser um pouco de aprendizado dessa dinâmica da ferramenta e de como funciona. Então me perdoem, por favor, se eu fazer alguma coisa errada. A gente está aprendendo também. Bom, eu não sei se todo mundo que está assistindo, que vai entrar para assistir, me conhece, mas meu nome é Alan Gaitarosso. Eu sou produtor cultural aqui na cidade de Maringá há pelo menos já uns 10 anos. E atualmente eu sou diretor e consultor de projetos do Instituto Cultural Ingá, que é uma associação sem fins lucrativos, né, de incentivo e fomento à cultura. Então o objetivo do Instituto é ajudar, apoiar, de alguma forma, viabilizar alguns projetos culturais aqui na cidade. E o Instituto já existe desde 2011. A gente já tem aí uma série de ações na cidade ligados à produção e o fomento e incentivo à arte e à cultura aqui em Maringá. Bom, a live de hoje vem para tentar de alguma forma conversar. Bom, quando a gente foi pego por esse momento da pandemia, eu acho que todo mundo foi pego muito de surpresa por tudo isso, né, eu acredito. Algumas pessoas mais rapidamente conseguiram se reorganizar, se reconectar e aí conseguir entender esse processo. Outras demoraram um pouco mais, mas a gente já está vendo muita coisa acontecer, muita ação legal, muita coisa acontecendo. E aí eu fiquei me pegando, pensando nesses dias agora, como vai ser isso depois? Porque a gente espera que isso passe. Eu acredito que isso vai passar, isso é certo, a gente espera que passe, esse momento vai passar. Mas e aí? Como é que vai ser depois desse momento de pandemia, desse momento de coronavírus? Como é que a gente vai, como é que vai ser a nossa produção? Qual o cenário que a gente vai encontrar? E eu fiquei me perguntando sobre isso. Eu acho que esse é o momento da gente tentar se planejar também para o pós tudo isso, né? A gente já está vivendo um momento, a gente já está fazendo muita coisa legal durante o processo, mas a gente precisa também começar talvez pensar num momento posterior a tudo isso, né? Como vai ser? E aí a gente está com essa iniciativa de convidar algumas pessoas de alguns segmentos, de algumas áreas, para a gente discutir isso, discutir como é que vai ser a produção cultural e artística depois desse momento de pandemia, né? Bom, eu não vou me estender muito também nessa introdução, porque a gente não tem muito tempo aqui nas lives, né? Eu não sei o quanto o assunto vai render, e talvez a gente entre num papo legal e aí a gente precise interromper por conta do tempo. Então acho que a gente já pode começar, a gente já vou introduzir já os assuntos para a gente já ir conversando, tá bom? Hoje a gente convidou para participar dessa conversa um grande parceiro, que é o Miguel Fernando, que é aqui de Maringá. Aqui de Maringá, eu acredito que quase todo mundo já deve conhecer o Miguel e já reconhece o Miguel, já sabe das suas ações, já sabe de tudo que o Miguel representa para a cidade, na cidade, né? Mas eu vou fazer uma breve introdução do currículo dele, porque talvez tenha pessoas aqui assistindo essa live que ainda não o conheçam, né? O Miguel ele é bacharel em turismo e hotelaria pela Unicesumar, tem também especialização em História e Sociedade do Brasil pela UEM e Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Gerona, na Espanha. Então é isso, eu vou chamar o Miguel já aqui para a gente já começar essa conversa. Ele também
tem um projeto que eu acho que é um dos mais bonitos aqui na cidade, de resgate e preservação da memória histórica e da história da cidade, que é o Maringá Histórico. É um projeto que está bem grande já. E eu vou ver se eu consigo convidar o Miguel aqui para já começar a participar do bate-papo. Estamos aguardando aqui, ó, aguardando o Miguel. Olá, boa noite, meu amigo. Tudo bom? Boa noite, Alan. Tudo beleza? E vocês aí, tudo tranquilo? Tranquilo, Miguel. Primeiro, obrigado por ter aceitado esse bate-papo. Como primeiro assunto de nossa primeira live do ICI para discutir esse cenário pós-Covid, pós-pandemia e tudo isso, a gente precisa ter o Miguel, uma pessoa local, uma pessoa daqui que a gente vai poder talvez discutir, talvez ter a participação mais dos produtores e artistas daqui, talvez eles possam interagir mais e talvez eles estejam bem ansiosos também por esses assuntos, né? Eu que Você quer agradeço, começar Alan. falando alguma coisa? Quer abrir com alguma coisa? Não, eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, a primeira live do Instituto, fazer parte aí de um momento histórico, todos eles são, né? Agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, eu estou vendo algumas pessoas aí, a Rachel Coelho, o Momô, a Dani, o Ronaldo Gravino, e deve ter mais algumas pessoas aí acompanhando a gente nessa live. E a gente tem um papel bem complicado aqui, conversar sobre um tema que é recheado de incertezas, recheado de dúvidas, mas que, de certa forma, nós temos alguns indícios, vestígios de caminhos e alternativas do que a gente pode Sim, fazer, e muitos já estão fazendo, né? Então, nosso papel é conversar um pouquinho sobre isso. O que a gente pode fazer? Eu trouxe alguns livros aqui que eu quero indicar para a galera, para poder ler também, que tem muito a ver legal. sobre o tema que a gente vai tratar. E estou aqui para tentar responder, dialogar com vocês sobre essas possibilidades. E a galera que está acompanhando a gente, se me permite, Alan, quem quiser fazer perguntas, vai Sim, colocando claro. aí e a gente vai interagindo. É um papo descontraído aí, vamos ver aonde vai nos levar. Você Isso é o aí. nosso Bom, guia. como diz a primeira live, eu fico bem também perdido com todas as informações aqui da tela, mas se você ver também algum apontamento interessante que você acha que a gente possa parar e entrar em algum assunto que surgir, fique à vontade também, tá? Bom, eu comecei no comecinho já dizendo que talvez esse seja um momento da gente pensar em planejamento, né? A gente precisa pensar nesse pós-Covid, nesse momento pós. A gente está agora se organizando e fazendo algumas ações, muitas ações interessantes. Estou vendo muita coisa legal na internet. Eu acho que a classe artística ela tem a criatividade na sua essência. Então, por mais que a gente tenha demorado para assimilar tudo isso, para assimilar tudo que está acontecendo, mas as pessoas já estão se desenvolvendo, já estão produzindo nesse momento. Mas agora acho que é o momento também de planejar o pós, planejar o futuro, né? E aí eu quero começar a nossa conversa colocando uma informação que eu li essa semana aqui. O nosso ponto de partida vai ser que a previsão dos efeitos dessa pandemia deve durar quase 2 anos. Organizações Mundiais da Saúde calcula que sejam necessários pelo menos 18 meses para surgir uma vacina contra esse vírus. Então, eu acho que isso significa que nesse período todo, a gente vai ter vários momentos de abertura e momentos de novo que a gente vai precisar de ter esse período de isolamento um pouco mais severo, assim, né? E aí, diante disso, como é que fica a perspectiva da atividade de lazer, cultura, gastronomia, entretenimento, em tudo isso, né? O que vai mudar depois, né? Eu imagino que a gente vai ter, basicamente, a gente pode encontrar dois cenários pós isso. Ou a gente vai ter um boom muito grande das pessoas querendo consumir arte, querendo consumir cultura e querendo ocupar espaços públicos por ter ficado muito tempo reclusas, né, e fechadas. Isso pode ser um cenário, mas a gente pode ter também o oposto disso. A gente pode fazer com que essa pandemia crie novos hábitos e modos desse povo, desse público, se relacionar com a arte. A gente pode ter, por exemplo,
uma perda econômica, as pessoas podem ter uma perda de capital e de renda, isso pode levar com que as pessoas queiram economizar, e isso pode ser que influencie diretamente no consumo da arte e da cultura, né? A gente pode ter, se esse período durar muito tempo, a gente pode também ter esse público que vai ficar desacostumado a frequentar o teatro, frequentar o cinema, frequentar espetáculos de dança e de música, e a gente sabe que isso é importante, essa continuidade é importante para que as coisas aconteçam. A gente tem, por exemplo, aqui em Maringá um exemplo que eu acho incrível, que são os convites. Hoje a gente tem um público muito legal no Convite ao Teatro, Convite à Dança, Convite à Música, mas é porque o projeto já que vem há muito tempo, que tem uma continuidade, as pessoas foram se acostumando a ir lá assistir, toda sexta-feira tem alguma coisa, toda quinta-feira tem. E se a gente ficar um período muito longo sem poder fazer isso, a gente pode perder o hábito de frequentar esses espaços. Isso também é uma coisa que me preocupa, né? E aí, a primeira pergunta que eu te faço, então, fazendo toda essa introdução é, no seu ponto de vista, na sua visão, qual é o perfil do público que a gente vai encontrar após o corona? Você acredita que nós teremos mudanças assim, significativas de valores e de hábitos sociais das pessoas? Bom, é uma resposta bastante difícil da gente ponderar e estabelecer um parâmetro, né? Mas quando a gente trabalha com gestão cultural, especialmente aplicada em políticas públicas, o que a gente traz é o princípio da comparação. Nós precisamos comparar o que aconteceu em outras cidades, o que aconteceu em outros momentos da nossa história, para a partir desse parâmetro a gente conseguir construir uma linha de pensamento e estabelecer uma projeção de futuro. Posto isso, é importante a gente destacar que existem algumas pesquisas que indicam que a retomada do turismo, do entretenimento, das artes, da cultura, dos setores gastronômicos, de modo a aglutinação de pessoas e organização de grandes públicos, médios e grandes públicos, vai ser o último a ser retomado nesse momento que nós vivemos. Você estabeleceu uma projeção de 2 anos, eu li várias pesquisas, porque eu estou prestando consultoria para algumas entidades do setor empresarial, e a gente tem estudado bastante essas linhas, até para entender como é que a gente vai se portar nesse cenário, né? E as pesquisas indicam que, de fato, para a gente ter uma vacina contra o novo Covid-19, o novo coronavírus, o Covid-19, a expectativa que ela seja produzida em larga escala é de 12 a 18 meses. Menos que isso é um cenário muito difícil da gente encontrar. Então é uma questão que tem que ficar no nosso horizonte. Nós vamos enfrentar, sim, um período de grande retração das execuções dos projetos. Quando eu digo retração das execuções dos projetos, não significa que nós não vamos executar nossos projetos. Significa que quem já fez alguns cursos comigo sobre gestão de projetos sabem que eu falo bastante que nós vamos desenhar os projetos, nós vamos estruturar o nosso planejamento, mas no meio do caminho é bem provável que nós vamos ter que corrigir o percurso. Então o que a gente vai ter que fazer agora é correção de percurso. E nós estamos percebendo isso acontecer. A gente tem visto muitos músicos, muitos manipuladores de bonecos, né, para citar alguns exemplos, produzindo lives para o Instagram, conversando com profissionais congêneres sobre suas percepções, suas dificuldades, fazendo apresentações pelo Instagram. É claro que há um abismo muito grande nessa comparação que eu vou fazer, tá? Mas é importante. A gente teve o YouTube com aquela campanha o Fique em Casa, Cante Comigo, que ele viabilizou ações com cantores duplas sertanejas de grande relevância nacional e internacional para arrecadar recursos. Por que eu estou falando sobre isso, falando de correção de percurso, falando de uma projeção um tanto quanto problemática de uma retomada de 1 a 2 anos, de 1 a 18 meses, de 1 ano até 18 meses, né? Porque, de fato, antes da gente falar do consumidor, qual que vão ser os novos hábitos dos consumidores, nós precisamos falar
quais serão os novos hábitos dos artistas e dos produtores culturais. Porque quem gera conteúdo, quem gera o produto acabado, que a gente chama muito de produto cultural ou produto artístico, para consumo, somos nós. E a gente, por essência, a gente, principalmente do ponto de vista artístico, nós não fazemos o nosso produto muito preocupados com o consumidor, porque senão a gente fica refém de produzir algo que vai ser consumido, então eu estou entregando algo que ele deseja. Eu vou produzir algo que, por essência, vai resolver um problema da sociedade. E qualquer problema que seja, né? Estou montando uma exposição artística. Beleza, eu estou resolvendo um problema que eu identifiquei. Estou produzindo vídeos sobre a história da cidade de Maringá. Beleza, estou fazendo porque ninguém mais faz, então estou resolvendo um problema. Eu não estou muito preocupado se meus vídeos vão dar 10 milhões de acessos ou se vão dar 500 visualizações. Eu estou preocupado de entregar o produto adequadamente. Só que aí, no meio desse elo econômico, dessa cadeia produtiva, tem uma coisa que é muito cara para nós e que é muito complicada, que é o fator geração econômica, sustentação econômica. Porque todos nós somos profissionais. Você é profissional na sua área de atuação, eu sou profissional na minha área de atuação, o manipulador é profissional na área de atuação dele e por aí vai. Como é que ele consegue fazer a transposição do produto que ele tem hoje, que é um produto analógico, de consumo presencial, que ele participa muitas vezes de editais de incentivo à cultura, que ele participa muitas vezes de plataformas de financiamentos com leis de incentivo, e ele tem um produto definido para aquele tipo de distribuição. Grande pergunta que fica para nós. Como é que a gente vai mudar a nossa percepção para que a gente consiga continuar monetizando os nossos produtos, mas em outras plataformas de distribuição? Você acha que, assunto... você acha que, por exemplo, após essa pandemia, essa tendência que a gente continue utilizando redes sociais para distribuir conteúdo cultural, você acha que é uma tendência que veio para ficar, por exemplo? A gente tem, por exemplo, um aumento grande no streaming, né? Você vê que as plataformas tiveram até que reduzir a qualidade dos vídeos, porque houve um acesso gigantesco, lives de cantores bombando, né? Não dá para a indústria não levar isso em consideração. Nós tivemos 2 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo um show, 3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo um show, né? Claro que a experiência é diferente, é muito diferente. Claro. Você estar no teatro, numa plateia do teatro assistindo uma peça e assistindo uma peça gravada, por exemplo, né? É que a gente ainda não chegou nessa etapa, né, da discussão da qualidade de entrega, do consumo da experiência. A gente está falando da distribuição do produto. Né? De fato, isso nós já temos pesquisas que indicam o modelo de consumo, os hábitos de aquisição dos nossos públicos finais, dos nossos espectadores, já mudou. Isso já é constatado. O problema, e a gente percebeu muito isso fazendo algumas comparações com outros segmentos, que isso já vinha acontecendo há alguns anos. A gente já estava percebendo isso acontecer com o streaming, só que isso ainda não tinha afetado diretamente a gente local, né, no local. Quando, de uma hora, no EAD, né, nos consumos de cursos online e tudo mais, quando acontece uma ruptura abrupta, agora todo mundo está em casa, de fato a gente percebeu que muitos setores da sociedade não estavam preparados, e setores que já vinham passando por essa transição, e o artístico cultural é um deles. Não estou dizendo todos os elementos artísticos e culturais, segmentos artísticos, mas a questão do audiovisual, isso já vinha acontecendo. A questão da literatura, isso já vinha acontecendo com os e-books. Mas os gestores, de modo geral, de fato, não estavam preparados para essa grande transição. Além dos gestores culturais não estarem preparados para essa grande transição, quem hoje é o maior financiador, falando de Maringá e na região de Maringá,
o maior financiador da produção artística e cultural é o poder público, né? E o poder público também não estava preparado, e digo mais, ainda não está preparado. E quando eu digo poder público, é em todas as esferas. Ele não está preparado para essa transição de um novo modelo de consumo. Então, você vê diversos municípios correndo desesperadamente para viabilizar editais de transmissão online, via streaming. Ok, de certa forma, num primeiro momento, esses municípios estão preocupados para não quebrar um elo da nossa cadeia econômica de produção, porque o recurso vai continuar chegando, de fato, menor, porque você já percebe que os editais estão com valores abaixo para essas apresentações online, via Instagram, apresentações que vão ser transmitidas de casa, então você já tem uma redução, mas a gente lá na frente é que vai começar a perceber o público, porque eu não consigo afirmar para você, e fazendo um comparativo como nós aqui, o Convite ao Teatro, né? Que a gente já estava tendo casas cheias aí com a participação de muita gente envolvida, divulgando, falando sobre o projeto, um projeto muito antigo e tal. Você migrar de uma hora para outra o Convite ao Teatro, que tem uma qualidade estética de entrega, que tem uma experiência, que tem um calor humano ali na apresentação, dentro de um teatro que é preparado para essa finalidade, você não sabe se você vai conseguir levar 200, 150 pessoas que assistiam esse espetáculo lá para as redes sociais. Me parece, no primeiro momento, que isso é quase impossível. Por quê? Vai ser muito difícil concorrer com outras plataformas que foram preparadas para isso. Um exemplo prático, o cara está zapeando no Instagram, de repente entra lá uma live de uma apresentação de espetáculo de teatro, no meu teatro, na minha cidade, com um grupo que eu conheço, só que eu clico para assistir, a qualidade de entrega não está legal, não tem uma boa produção, não tem uma boa iluminação, não tem uma equipe trabalhando essa entrega com o mesmo cuidado que teve para conceber a montagem desse espetáculo. Eu vou possivelmente pular aquilo, porque o meu padrão de entrega para as mídias sociais é nível Netflix, Amazon Prime, YouTube e por aí vai. Então, esse cuidado me parece que não está sendo discutido nesse momento. A Laura fez uma ponderação aqui, enfrentamos uma dificuldade em enxergar a grande população presencialmente. Imagina em forma digital que enfrentaremos. É exatamente isso que eu estou falando, né? E a gente começa a comparar o que os grupos, falando da nossa cidade, têm de presença nas redes sociais. É difícil você encontrar, por exemplo, um grupo de teatro, uma banda, ou mesmo a Secretaria de Cultura, tendo mais de 10 mil seguidores no Instagram, tendo mais de 10 mil inscritos no canal de YouTube e tal. São poucos os casos. Então, isso é um efeito que o algoritmo das redes sociais nos mostra. Você não vai conseguir chegar a mais pessoas. Vai ser muito difícil. Vai ter que fazer uma grande operação para todo mundo compartilhar aquilo que está acontecendo e talvez frustrar o público, porque a qualidade de entrega não está adequada. Sim. Então, nós estamos, de fato, num momento de transição, é um momento complicado, mas nós não podemos, devemos, claro, cobrar respostas das iniciativas tanto privadas, mas principalmente das políticas públicas, exigir que haja uma entrega, que não se reduzam os editais, muito menos orçamento, porque é um setor que vai ser o último a se recuperar e vai sofrer, é o que tem o menor orçamento da gestão pública, então não pode ser cortado, isso tem que continuar acontecendo, mas nós também temos que fazer o dever de casa. A gente tem que adaptar, como eu disse agora há pouco, corrigir o percurso dos nossos projetos. Eu desenhei meu projeto, agora eu preciso pensar, eu tenho uma equipe de produção para transmitir isso ao vivo? Não tenho, o que eu posso fazer? Eu tenho que trazer as respostas dos problemas que eu estou identificando e não esperar que parceiros venham me trazer resposta. Mas eu não sei o que fazer. Tudo bem, ninguém tem a resposta na ponta da língua, mas a gente tem que buscar sair da zona de conforto e tentar encontrar soluções com o que nós temos às mãos. O que estão fazendo fora, né? O Galpão, por exemplo, ele está divulgando alguns espetáculos deles que foram produzidos, colocando nas redes sociais, com superprodução, beleza, ok, mas estão colocando lá. Sim. Né? Então, o que a gente pode fazer? A minha preocupação
E é uma coisa que eu tentei evitar no Maringá Histórica, é que no momento que aconteceu o isolamento social, no momento que começou a pandemia, no momento que pararam e travaram os editais, de uma hora para outra, artistas e produtores culturais, num primeiro momento, desapareceram das redes sociais. Aí agora, aos poucos, começaram a voltar com as lives e tal. A gente tem que ocupar agora mais do que nunca as redes sociais, porque o nosso público está aí, tá consumindo conteúdo digital. A gente tem que estar aí para aparecer mais do que nunca. Depois, a gente vai começar a desenhar ações para monetizar isso, né? Então isso foi um dos ponderamentos que o Gravino acabou de falar agora, né? Que ele está vindo várias iniciativas dos artistas, mas ainda sempre de forma gratuita, né? A gente não está ainda monetizando isso. Eu acho o seguinte também, que essa pandemia nos jogou, assim, anos para frente, no futuro, assim, igual você disse, o movimento já estava acontecendo, só que daí ela vem e nos joga lá para frente, e a gente não estava preparado para tudo isso. E como você disse, eu concordo, não é a mesma coisa você colocar o mesmo produto como ele foi pensado para o teatro, ou para uma casa, para um espaço ao vivo, e só colocar, só reproduzir, por exemplo, numa rede social, no YouTube, e ele tem que ser pensado para isso também, né? Exato. Tem que ser filmado para isso, captado para isso. Exato, a gente tem que tomar o cuidado que quando a gente concebeu um espetáculo, montou uma apresentação musical, naquele primeiro momento a gente considerou se apresentar num teatro, considerou se apresentar em um local onde a gente vai ter a troca do calor humano, né? A gente não pode simplesmente achar meu espetáculo está pronto, eu vou jogar ele no palco, transmito online e está tudo ok. Não, ele não foi pensado para isso. O resultado de entrega possivelmente vai ser ruim. Então a gente não tem que apenas fazer a transição da distribuição. A gente precisa adaptar o escopo do nosso projeto, adaptar o escopo do nosso espetáculo para a gente gerar interação com o público. Por exemplo, eu assisti a live do Roberto Carlos. Cara, horrível. Sim, ok, bacana, ele é um mega artista, tal, super consagrado, mas ele não está preparado, ele não conseguia interagir com o público, ele não sabia para onde olhar, ele terminava, não sabia se batia a palma, se conversava com as pessoas, e isso é percebido. Então imagine a gente, né, que não tem toda a estrutura que ele tem à disposição dele. Temos que ter um cuidado muito grande, porque agora está em risco toda a credibilidade que nós construímos ao longo dos anos com nossos projetos, as nossas empresas, as nossas entidades, nossas cooperativas, associações, coletivos. De uma hora para outra a gente começa a entregar alguma coisa que possa ser questionada a qualidade, amanhã ou depois isso está no nosso portfólio e pode colocar em risco participação de outros editais, outros questionamentos futuros, né? Temos que nos planejar. O que a gente vai fazer de agora em diante? Dá para ganhar dinheiro com as redes sociais? Dá para buscar alguma alternativa? Dá, isso é fato. Nem todos vão conseguir, normal, como sempre foi. Os editais não são para todos. Infelizmente vão vencer alguns projetos, nem todos vão vencer. Mas como é que eu estou trabalhando para prospectar esse novo mercado? O que eu estou fazendo? Eu estou estudando? Eu estou buscando alternativas? Eu estou entendendo o que outros grupos e coletivos estão fazendo nas redes sociais? Não basta só criticar o que todo mundo está fazendo ou deixar de criticar. Eu tenho que analisar e saber como é que eu busco isso para mim. Isso no campo empresarial chama de benchmark. Eu vou buscar uma ideia, vou adaptar para a minha realidade e vou transformar isso numa oportunidade de negócios, né? E a internet está à nossa disposição para a gente fazer buscas adequadas e encontrar negócios que podem ser adaptados para a gente. Depende muito da gente. Não vai ser um momento fácil. Não estou dizendo que isso vai resolver todos os problemas do mundo. Pelo contrário, vai nos trazer mais angústias, mais preocupações, mas nós estamos trabalhando, buscando alternativas para tentar sobreviver a esse momento que a gente está passando. Miguel, eu não consigo ler quem foi a pessoa que colocou, mas é um assunto que eu já ia te fazer essa pergunta, né? Que tudo é uma questão de perspectiva. Há segregação, há diálogo truncado entre o poder público e o privado, historicamente, né? Vocês percebem um melhor diálogo entre esses setores diante dessa fragilidade? Então, e essa era uma pergunta que eu ia te fazer agora, né? Nesse ponto que a gente está agora, que provavelmente a gente vai ter uma perca de renda, talvez as pessoas queiram consumir menos, a gente talvez, não sei se a gente vai conseguir no primeiro momento ser remunerado com essa distribuição
online, né? Como fica o Estado no desenvolvimento da cultura? Assim? Quais medidas você acredita que devem ser tomadas por parte do governo neste momento? Uhum. Eu queria só, antes até de responder, a Rachel colocou aqui, ó, as lives podem ser educativas também. O Isso. artista tem papel social que conscientiza as pessoas de que a arte tem valor. Não tenha dúvida alguma, Rachel, concordo plenamente com você. O que só não pode acontecer, que era a ideia que eu estava tentando passar, é que de uma hora para outra todos os artistas estão fazendo lives, passando suas ideias, pensamentos, reflexões, bacana, legal, está cumprindo seu papel social, legal. Mas daqui a pouco está chegando o final do mês, todo mundo tem que pagar seus boletos, e aí fez 35 lives naquele mês, montou 35 ações para as redes sociais e não gerou valor para ele, né? O valor não foi percebido. Isso a gente fala bastante, né? Da importância de agregar valor e o valor ser percebido nos nossos produtos. Sim. Isso também é muito importante. Difícil, mas é importante. Alan, respondendo a sua pergunta, eu acho que o poder público, de modo geral, está muito atrasado. Não estou falando de município, tá? Estou falando no âmbito geral. Muito atrasado para responder à classe artística e cultural. A Regina Duarte desapareceu, a nossa secretária nacional de cultura. Não tenho nada contra ela enquanto profissional, artística, atriz, etc. Agora, ela enquanto gestora, desde o início, eu fui claro dizendo que ela não estava preparada para isso. Ela nunca havia assumido uma função, não sabia, e isso eu digo com certeza absoluta, não fazia a menor ideia do que é um Sistema Nacional de Cultura, que é um Plano Nacional de Cultura, que é um Fundo Nacional de Cultura, que é um Conselho Nacional de Cultura. Aí fica muito difícil. Se o gestor ele não tem conhecimento técnico e prático da operação, do mecanismo que ele está comandando, conduzindo, liderando, é impossível que dê certo. Nós tivemos vários exemplos no passado, né? Então, o governo federal, a medida que foi, de certa forma, uma resposta muito paliativa foi a nova instrução normativa da Lei Rouanet, que levou um século para ficar pronta. Do dia que a Regina Duarte gravou um vídeo, se eu não me engano, 30 ou 45 dias ou mais para se publicar essa instrução normativa. A Secretaria Especial da Cultura está vinculada a 2 ministérios, eu nunca vi isso na minha vida. A Lei Rouanet é operada pelo Ministério da Cidadania. A Secretaria está vinculada ao Ministério do Turismo. Tá uma bagunça. Há 2 semanas foi nomeado o presidente da Ancine, ficou um século também sem presidente, os projetos lá estão parados. Você tem uma ideia, tem projetos que captaram 90% do valor da lei do audiovisual e não tem autorização para entrar em execução, isso há 1 ano. Então isso é ridículo, né? E não tem uma resposta de maneira prática. Poderia ter sido operado um edital emergencial, poderia ser operado para artistas independentes, para mestres populares. A gente tem mestres de capoeira, temos de preservação de patrimônio material do candomblé, tem palhaços, tem mágicos, tem os artistas de modo geral de rua e tudo mais, que não são institucionalizados, que poderiam ter acesso a um edital emergencial, que poderia ser uma plataforma muito similar a essa ajuda, o auxílio emergencial da Caixa Econômica poderia vir para o artista. O cara se cadastra de maneira prática, simples e objetiva. De repente manda um portfólio para uma análise preliminar e recebe ali 600, 800, R$1.000 ao mês. A gente tem recursos para isso no Fundo Nacional de Cultura. Isso eu digo porque eu participei da Comissão de Patrimônio Histórico vinculada ao Conselho Nacional de Políticas Culturais. A gente sabe que tinha recursos para essa finalidade. O que acontece é que não tem equipe técnica para executar esse recurso. Aí é um problema gigantesco. Não adianta você ter orçamento e não ter equipe para executar. Vai sobrar todo ano, que a gente já vem vendo há bastante tempo. Na Superintendência do Estado, a gente ficou 10 meses sem superintendente nomeado. A Luciana Casagrande, que estava fazendo um trabalho interessante, começou bacana, circulando no interior do estado, teve que se mudar, porque o marido dela teve que passar um tempo fora do país, ela evidentemente teve que acompanhar ele, mas o estado não respondeu, ficaram 10 meses sem um gestor, e aí a Luciana voltou para o Brasil e tal, e o governador
convidou ela de novo e ela reassumiu a função. Bacana, legal. Mas durante esses 10 meses a gente, de fato, o Conselho Estadual de Cultura, salvo engano, fez uma reunião virtual, teve um encontro em Londrina, tal, mas as coisas não andaram. Então, e não temos, saiu, me parece que hoje ou ontem, um pacote de ajudas emergenciais e eu vou tomar pé nos próximos dias. Acho que na próxima semana deve ter uma resposta a isso. Então, de fato, a gente está falando de um delay aí de 45, 60 dias para ter uma resposta. E às vezes o pior, né? Muitos artistas produtores culturais haviam vencido editais que pararam de uma hora para outra. E o cara já estava produzindo, já estava investindo seu tempo, sua equipe, e parou de uma hora para outra. Me parece que não falta vontade, muitas vezes, do gestor que está administrando a pasta. Falta o desejo do representante de um município, de um estado, ou mesmo da nação, entender que a cultura é o centro da sociedade. Não vai adiantar nada a gente sair dessa crise, dessa pandemia, todo mundo vivo, lindo, maravilhoso, ok, bacana, passamos bem, maravilhoso, mas fracos de espírito, fracos de cultura, sem levando nenhuma experiência positiva disso, sem ser mais solidários saindo desse momento, né? A gente falou muito, ouviu muito e falou muito, poxa, a gente está preocupado com a economia, tem pessoas perdendo emprego, tudo bem, tudo isso é preocupante, mas a gente tem que se preocupar também em sair melhores desse movimento. E a arte e a cultura deveria ser a peça central desse debate, que somos nós que de fato podemos mudar a percepção de mundo a partir desse momento que nós estamos vivendo. É uma oportunidade única. Só que a gestão pública muitas vezes não tem percebido e não tem nos ajudado. Sim. Miguel, a Marta colocou aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo ler. É tudo uma questão de perspectiva, a segregação, a diálogo truncado. Foi isso que você falou, né? Bacana. Eu vou voltar aqui no assunto. Eu vou voltar no assunto anterior que você estava falando da qualidade de entrega, e eu vou citar aqui, vou ler o que o Graziani, que a Laura e que a Rachel colocaram, que daí a gente já resume muita coisa. A Rachel coloca aqui, ó, a qualidade tem que ser critério sempre, não só online. Claro, sempre. O que a gente, às vezes, a gente fala, talvez a gente tenha essa qualidade do registro. Talvez a gente sempre deixe um pouquinho de segundo plano. Como registrar isso, como guardar e preservar isso para depois ser retransmitido, né? Que é uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar, fazer isso melhor. E aí a Rachel tocou num ponto central, porque a gente não pode se preocupar, não pode deixar de se preocupar que o aplauso seja sinônimo de qualidade. Porque às vezes quem vai estar assistindo nosso espetáculo são nossos familiares, são nossos amigos, são nossos alunos, etc, etc. A gente tem um problema muito sério, que nós temos formado excelentes artistas, excelentes produtores culturais, mas uma figura está se perdendo nesse cenário, que é o crítico de arte. Quem que está fazendo análise crítica daquilo que está sendo produzido? Nós não temos, ou com raras exceções, essa figura na nossa cidade, no nosso estado. E aí a crítica não é só para questionar que aquilo está ruim ou não, mas é para dizer que aquilo está bacana, o que aquilo pode melhorar. Isso incorpora o portfólio do produtor, né? E se a gente não tiver essa figura, exatamente o que a gente já falou, não pode ser critério só online uma boa entrega. Boa entrega tem que ser no palco também, né? Não é só repassar o recurso para executar uma ideia, aquela ideia tem que ser de fato excelente. O Graziani e a Laura colocam aqui, o Graziani diz assim, a Laura coloca assim, olha, e os custos tendem a aumentar, né? Muito. Porque a gente tem uma visão popular de que o artista não é trabalhador. Vamos ter uma escala de persuasão imensa. Isso assim, e o Graziani coloca, muito da qualidade vai depender também da entrega da internet, que no Brasil não é tão boa assim. Nós temos uma qualidade de internet horrível em alguns lugares, né? Então isso também esse é um empecilho também nessa distribuição online das coisas. Essa internet que às vezes não chega em todos os lugares com qualidade para você conseguir assistir e poder consumir e ter uma experiência agradável. E a Laura coloca o aumento do custo. A gente geralmente trabalha com a produção cultural muito no limite da planilha para poder executar um projeto. Mas, infelizmente, é uma coisa que vai ter que ser incorporada, né? Assim como a divulgação, o marketing, a comunicação de um espetáculo, de um show, ela é necessária. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter que dar um jeito de incorporar também essa distribuição nas mídias digitais. Acho que é uma coisa que vai ser inevitável. De alguma forma a gente vai ter que apertar alguma coisa para que isso
entre dentro do nosso orçamento, né? Que já é pequeno sempre. De fato. E aí você veja que nós estamos num problema sério, porque os novos editais que estão surgindo, Não como previa eu isso, né? comentei há pouco, eles estão previstos no valor inferior, porque, de fato, alguns municípios estão se preparando para fazer a transmissão dessas ações. Mas outros municípios estão reduzindo o orçamento, mas deixando a entrega, a distribuição sob responsabilidade do artista. Então, imagina, eu faço um espetáculo no palco e, de repente, eu recebo 40% a menos para transmitir no meu Instagram. Eu só vou colocar meu celular na frente da minha sala, do meu quarto, e vou tentar fazer aquele espetáculo, porque eu não tenho condição de fazer mais do que aquilo. Mas aí a culpa é exclusivamente do gestor, porque o gestor tem que entender de mercado, tem que entender de gestão de projetos, tem que entender da realidade de cada um e propor editais que se adequem ao formato do momento que nós estamos vivendo, né? Eu sempre defendo que esses editais emergenciais eles não podem nascer de uma hora para outra. Eles precisam nascer de um diálogo. A gente tem que dialogar com as partes, com os conselhos, com os setoriais e tentar construir um edital que talvez não vá responder todos os problemas e todas as dores, mas vai tentar atender uma expectativa. Porque o pior de tudo é você esperar 2, 3, 4 meses e quando chegar um edital que, pelo amor de Deus, isso aqui não ajuda em nada. Está aqui só para dizer que fez alguma coisa, né? Então esse cuidado é que tem que acontecer. E claro, né, você está vendo agora um momento, e minha esposa é professora há 10 anos de arte, inclusive, e o governo do estado, por conta dessa situação, está tendo que fazer a transmissão das aulas via TV, é um sistema da TV digital, consegue chegar não a todo mundo, mas de fato quase todo mundo, né? Porque chega na TV aberta. Mas as aulas, elas têm uma transição que é a plataforma da Google Classroom, isso, Google Classroom. E muitos alunos não têm internet para subir o material. Minha esposa dá aula numa escola que tem uns alunos super carentes, assim, e a mãe estava falando uma coisa que a gente não imagina, né? A mãe falou, olha, na minha casa tem 5 ou 6 pessoas e só tem um celular. Não dá tempo para todos os meus filhos usarem o celular para acessar a plataforma para conseguir entregar a tarefa no prazo. Então, esses detalhes são muito complicados, né? A gente precisa pensar tudo isso, a gente está num momento de transição, a gente tem uma parte da sociedade que não está integrada nas mídias sociais, nas redes sociais, mas, de fato, não é por isso que a gente vai deixar de fazer algo estruturado para essa transição. Temos que entender esses problemas, mas temos que agir também. E muita gente fez muita coisa legal durante esse período aí. Está fazendo, aliás, ainda, né? O Felipe, daqui da Index, ele fala o seguinte, ó, esse atraso todo é um projeto desse governo, né? Vingança pessoal contra uma opção de candidato que ganhou a eleição. A gente tem também agora esse sentimento, né, que a gente às vezes está desassistido do governo, que a gente não tem, e aí isso às vezes também nos coloca numa situação de angústia que nos faz com que a gente perca um pouco da perspectiva, né, dessa ajuda vindo do governo federal, do governo do estado, por exemplo, né. Mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar também, né, a gente não pode também achar que tudo está perdido, que a gente não vai ter... A gente precisa... Eu vejo muitos movimentos, a gente está se movimentando, a gente está conseguindo boas coisas. É isso. Talvez a gente não tenha o governo ideal, a gente não tenha neste momento, talvez a gente esteja numa situação bem complicada mesmo, pandemia com esse governo atual. Mas não é o momento da gente também entrar em desespero e falar que nada vai dar certo, a gente não vai ter apoio nenhum. É possível, a gente precisa buscar, a gente precisa, de alguma forma, cobrar também, né? Claro. A Rachel colocou aqui, eu acho bem bacana o que ela colocou aqui, ó. Acho que outro caminho possível pós-pandemia é a rua. Amplos espaços abertos, onde seja possível um certo distanciamento ou ainda o oposto, pequenos públicos, menos de 25 pessoas e tal. Rachel, isso de fato vai acontecer, né? Eu tenho participado de alguns grupos de estudo de gestores de eventos do Brasil todo, e também participo de grupos de gestores de projetos criativos, e a nossa expectativa é que a partir de setembro, outubro, vai acontecer uma retomada dos eventos de médio e pequeno porte.
Então, eventos de 50, 70 pessoas, de maneira controlada, de maneira adequada, com a segurança, higiene e tudo mais. E a gente está vivendo um momento de pandemia sanitária gigantesca. Então, a partir de setembro e outubro, há uma expectativa dessa retomada gradual para o setor de eventos. Mas a questão é até lá, né? Até a gente chegar em outubro, aí daqui a pouco já é Natal, daqui a pouco já tem as férias, a gente nem sabe se vai ter, daqui a pouco já tem Carnaval, a gente de fato perdeu 6 meses. O que a gente tem que fazer até lá? Porque essa retomada vai acontecer. Antes de setembro, sem chance nenhuma. Ninguém chega à conclusão de que é possível fazer essa retomada com pequenos públicos ou a organização algumas semanas e as pessoas tomaram as ruas. Eu vou dar um exemplo. Eu vi uma reportagem de uma cidade na Bahia, fecharam o comércio, as ruas estavam fechadas, beleza. Aí os ambulantes foram e montaram suas barraquinhas na frente dos comércios fechados. A rua lotou. Aí hoje de manhã a polícia teve que fechar as entradas das ruas porque para as pessoas não acessarem aquele local. Infelizmente a gente tem essa dificuldade muitas vezes do público mesmo. A gente tem visto, né? É para se usar máscara. Você mora aqui do lado do Bosque 2, eu pego a bicicleta para ir resolver alguma coisa no centro, tem gente caminhando sem máscara. Ah, mas eu não estou perto de ninguém. Mas não está escrito no decreto que não é para usar, que é para usar máscara. Então, imagine os eventos. Por isso que eu imagino acredito que a retomada vai acontecer mesmo entre setembro e outubro, mas gradual, né? Gradativo. E eu acho também que a gente vai ter mais ações intimistas. Eu acho que mesmo liberando para ações culturais, eu acho que a partir de novembro, talvez, também acredito só para o final do ano, que vai ser liberada essa pequena aglomeração, e a gente vai precisar desses eventos um pouco mais intimistas. Eu acho que vai ser difícil a gente ter grandes shows nesse momento ainda desse ano, grandes espetáculos para casas muito cheias, para teatros muito grandes. Acho que até as próprias pessoas vão ter um pouco de receio de... Eu imagino isso, assim, que as pessoas vão esperar um pouco ainda para conseguir se sentir bem e à vontade em um lugar com muita gente, em um lugar super povoado, né? Alan, eu acho que a percepção não. As pesquisas indicam o contrário. As pessoas estão desesperadas para sair para as ruas. Querem consumir. Exatamente. Quando teve a abertura gradativa do comércio, parecia um Natal aqui em Maringá. Sim. Eu estava em Marialva, quando fez a abertura do comércio, uma reunião lá, parecia o Natal lá também. O que a gente tem que ver, assim, a situação ela é complicada, nós temos um cenário de incertezas pela frente, mas a gente tem que encontrar uma plataforma de discussão otimista, por mais difícil que seja. E a gente tem que tentar encontrar uma forma de converter o nosso produto, adaptar o nosso produto cultural para ser consumido nesse momento, e aí é a pergunta que vale mais, né? Monetizar isso, gerar receita para nós. Eu tenho estudado bastante o que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil, com grupos consagrados de teatro, de música, orquestras, etc. E o que eu tenho visto algumas experiências no próprio Brasil, inclusive em estados mais distantes do eixo centro-oeste, do eixo sudeste, por exemplo, o cara tinha uma escola de teatro, uma escola de música, uma escola de circo, e durante esse período ele parou a escola. Meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou pagar os professores, como é que eu vou sobreviver, porque a gente não tem caixa. Se a gente ficar um mês sem trabalhar, a gente está ferrado. A gente faz o nosso fluxo de caixa mensal, né? E o que eles fizeram? Eles criaram um programa, uma rede de prestadores de serviços artísticos e culturais. Eles criaram uma plataforma para atender os filhos das pessoas que estão em casa, que tinham aulas e que estão em casa no contraturno escolar. Porque agora, de fato, as crianças e os adolescentes estão em casa, eles não estão saindo de casa. O que está acontecendo? Eles estão consumindo muito streaming, muito Netflix, muito YouTube, estão jogando muito videogame, etc, etc. E aquelas atividades complementares, aquelas atividades extracurriculares no contraturno escolar, eles não estão conseguindo fazer. Então, eles criaram uma rede. A partir dessa rede, eles tentaram apresentar um preço bastante popular, tipo assim, você vai pagar R$20 por mês e você vai participar de uma live, de uma turma, sobre uma aula de dança, sobre uma aula de teatro, sobre uma aula de princípios básicos das artes circenses.
e usavam plataformas gratuitas que permitem você ter 50 pessoas ao vivo ao mesmo tempo, 60 pessoas. O Zoom é um exemplo disso. Se você quiser contratar o serviço dele, é bem baratinho, aí você não fica só limitado a 40 minutos de live, você pode ficar quanto tempo você quiser. E eles conseguiram viabilizar 2.000 pessoas participando. E dentro desse grupo tinham 3 escolas de teatro, 5 escolas de música, e eles criaram subprodutos a partir disso. É um clássico exemplo de reinvenção, para pegar um público novo que eles não chegavam, disponibilizando um serviço que talvez não tenha a mesma qualidade de entrega, não está próximo e tudo mais, não tem a mesma qualidade de detalhamento que um professor faria numa sala de aula, mas de fato conseguiu gerar receita a partir disso. Esse é o nosso momento, esse é o momento que a gente está vivendo. Qual produto que eu posso criar nesse período? E como que eu adapto esse produto para uma entrega diferenciada? E a gente tem que experimentar. Eu acho que a incerteza é de todas e de todos, mas a gente tem que criar um projeto, experimentar a prática e testar, ver o que deu certo, erro e acerto. E ver o que vai funcionar de fato. A gente não tem as respostas. E ficar porque é muito novo, né? Que Tudo vai chegar novo. Recurso federal, que vai chegar outros recursos, que vai resolver todos os nossos problemas, esqueçam. Isso não vai acontecer. Nunca aconteceu, não vai ser agora, nesse período, que a gente vai ter a grande salvação vindo de uma hora para outra, né? Inclusive, esse é um assunto que a gente já está querendo trazer para a próxima semana para discutir com o Décio. É essa coisa da cultura e da arte, da produção artística, ser estratégia nessa retomada pós-pandemia. Porque eu acho que a gente vai ter uma sociedade precisando disso. Como você falou, nós somos o segmento que tem a capacidade de cuidar de tudo isso, de cuidar do psicológico, de cuidar do afetivo, de cuidar do coletivo, né? E eu acho que a arte e a cultura vai ter, sim, uma participação muito importante nessa retomada depois de pós-Covid-19, né? Não tenha dúvida. O Renan colocou aqui bem acertado, ele falou, olha, e depois esse público vai querer ir para o ao vivo, para o tete-a-tete. Exatamente. Assistir ao vivo. Esse é o pulo do gato para nós. A estratégia que tem que ser construída agora é que tudo que nós estamos fazendo nas redes sociais, a gente chama muito isso no marketing digital de geração de leads. Eu tenho que captar essas pessoas, eu tenho que ter o e-mail dessas pessoas, eu tenho que saber o perfil dessas pessoas, eu tenho que ter essas pessoas próximas a mim, porque eu estou gerando conteúdo muitas vezes gratuito para ela. E depois eu tenho que saber como vender um produto para ela. É o que a gente também chama no marketing digital de jab, jab, punch. Eu estou gerando pequenos conteúdos gratuitos, vou gerando. Essa pessoa criou uma conexão comigo, ela virou um lead, e aí eu pego e vendo para ela um produto. Isso não é fácil de fazer. Mas o que a gente percebe, às vezes, é que tiveram conteúdos sensacionais que foram distribuídos gratuitamente nas últimas semanas e meses pelas redes sociais, e às vezes a pessoa que gerou aquele conteúdo agora não sabe o público que ela teve na mão durante todo esse período. Poxa, foram 200, 300, 400 pessoas que assistiram ele. Se 10% comprar um produto dele, a gente está falando de 30, de 40 pessoas. Imagine que um livro custe R$50, ela fez ali R$1.500, numa operação que ela pensou no planejamento. Então, por isso que é importante, assim como a gente planeja a nossa entrega artística, o nosso roteiro do nosso vídeo, do nosso filme, do nosso documentário, a gente tem que planejar agora o nosso projeto nas mídias digitais para que o marketing virtual, digital, nos ajude a converter isso e monetizar isso, né? O Ronaldo falou aqui, de fato voltaremos para as ruas cantando nas praças, fazendo pirraça para sobreviver. A gente sempre fez isso, Ronaldo. Agora a gente só está esperando o momento para voltar para a rua, para fazer a pirraça para voltar a sobreviver, né? A Major também Alan, eu queria aproveitar aqui, eu queria aproveitar o pessoal que está acompanhando a gente. Eu falei que eu tinha separado 3 livros e acho que a gente está chegando para o final. Para sugerir para vocês algumas leituras importantes nesse momento. O primeiro deles, eu acho que vai ficar ao contrário para vocês, mas é A Máquina Parou. É uma novela do Forster que foi escrita em 1909. E ele fala exatamente como que a tecnologia vai influenciar nossas vidas, que a gente vai deixar de usar o telefone, que a gente vai se conectar por meio de sistemas sem fio. Mas é interessante que aqui tem uma análise crítica
do professor Teixeira Coelho falando como que a tecnologia vai ter um momento abrupto de mudanças e a sociedade não vai estar preparada. Talvez tenha alguns insights aqui para a gente discutir. Um outro livro aqui, Com o Cérebro na Mão, também é do Teixeira Coelho, porque ele trabalha muito com essa questão das culturas computacionais, que nada mais é do que as tecnologias que influenciam a nossa sociedade. Ele fala exatamente como é que agora o nosso cérebro está na nossa mão, nos nossos dedos, porque a gente não sabe viver sem celulares para ter acesso à informação. E isso tem muito a ver com o nosso modelo de consumo hoje, que é o consumo líquido, né? Daí o Bauman já falava sobre isso, que é tudo muito rápido, a gente não quer pensar muito. Você pode até falar, não, mas eu não me enquadro dessa forma. Beleza, mas a maioria da sociedade se enquadra. E você tem que enxergar como trabalhar com essa sociedade que se enquadra nesse consumo rápido. Esse livro fala bastante sobre essas tendências de consumo rápido. E esse aqui que eu estou lendo, que chegou para mim essa semana passada, do Itaú, são todos da coleção do Itaú Cultural, chama E-Cultura, a Utopia Final. É uma coletânea de ensaios do Teixeira Coelho também, e ele fala como que as culturas computacionais vão impactar no desenvolvimento humano e social a partir do século XXI. Esse livro é fundamental para aquilo que a gente está vivendo. Vou transpor meu espetáculo de teatro para a internet. Ele mostra que talvez esse não seja o caminho. Você vai ter que pensar um novo produto, porque você não nasceu nas redes sociais. Meu filho talvez montaria um espetáculo para a internet. Eu dificilmente faria. E ele constrói bem essa linha de pensamento. Como que alguém que está dentro daquele conceito, nascido naquele conceito, ele consegue dialogar melhor do que nós que estamos fora. Talvez esse é um grande desafio, né? Nós não estamos preparados para trabalhar com a tecnologia, porque a gente vem da velha guarda. O nosso produto de entrega é diferente. Nosso produto de produção é diferente, nosso insumo é diferente. E agora a gente vai ter que fazer uma transição. Mas a gente precisa entender do que a gente está falando. Não adianta falar, estou indo para as redes sociais, eu não sei o que é um marketing digital, não sei o que é um lead, eu não sei o que é uma cultura computacional, eu não sei o que é um conceito de captação de leads. Então, você precisa contratar alguém para fazer isso para você. Sim. Você tem recurso para isso? Provavelmente não. Então, você vai precisar fazer de maneira manual para ter uma entrega adequada, né? O Michel Tambor até coloca aqui, olha, a tecnologia chegou, resistir é atrasar. A gente tá vivendo isso, ela já chegou, ela já está presente, a gente está com o celular o tempo todo na mão, a gente tem internet no computador, e a gente ficar resistindo muito é ficar atrasado, né? Exatamente. É justamente isso que o Teixeira Coelho fala. A gente não tem mais condições de competir com a tecnologia. De fato, nós podemos ter uma entrega melhor, mais humanizada nos nossos espetáculos. E nesse livro, o nome do último, Laura, é E-Cultura, a Utopia Final. Uma coisa importante, gente, todos esses livros aqui estão à disposição em PDF lá no site do Itaú Cultural. Então, vou passar Miguel, aqui, temos 2 minutos, tá? Só para te avisar. E-Cultura, Utopia Final, Com o Cérebro na Mão e A Máquina Parou. Só para concluir a ideia, eu já passo para você para fechar. Teixeira Coelho fala justamente isso. Hoje a gente já tem tecnologia que, por exemplo, consegue fazer a leitura de todas as técnicas que foram aplicadas na produção de um quadro. Então ele identifica 2.000 técnicas que o artista aplicou naquele quadro. Um crítico de arte talvez chegue a 30, a 35, ele não consegue chegar a mais que isso. Nós temos computadores que fazem boas análises de processos jurídicos, identificando se houve falha do juiz ao emitir um parecer final, condenando ou absolvendo um réu. E como que um advogado vai concorrer a isso? Então a gente vai traduzindo para a nossa realidade, né? Como é que eu vou concorrer a uma produção do Netflix de 10 milhões de dólares com meros 10 patrocinadores para fazer uma produção semanal do Maringá Histórico? Talvez não é a minha qualidade de entrega financeira, mas é o conteúdo que eu tenho para apresentar e que está dialogando com o meu público-alvo, né? Miguel, vai acabar nosso tempo aqui, temos 22 segundos. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu acho que a gente sai daqui com muita coisa para pensar e essa era a ideia do ICI, em propor esses diálogos. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo.